Oi, bom, no vídeo de hoje eu gostaria de trocar uma ideia sobre programação orientada a objetos, ou POO. Lembrando que eu não vou me aprofundar muito nos detalhes técnicos, eu vou dar mais um panorama geral para entender o básico usando uma linguagem simples e um pouco grosseira até, usando analogia também com o anime, tá? Para o entendimento ficar bem mais simples, beleza? Eu vou fazer também outros vídeos que são continuação desse, ainda sobre POO, me aprofundando um pouquinho mais, tá? Bom, primeiramente, vamos entender o que é paradigma de programação. Pensa assim, paradigma é tipo um jeito de enxergar e resolver problemas no código. Antigamente, era utilizada apenas programação estruturada, que consiste na separação do código em blocos seguindo uma sequência lógica de passos, tá? Bom, coloquei aqui na tela os principais conceitos que eu acabei de abordar. Paradigma, que é um jeito de enxergar e resolver problemas no código. A programação estruturada que eu comentei seria a separação do código em blocos, seguindo uma sequência lógica de passos. E cada bloco executa um conjunto de instruções em uma ordem definida. Mas quando a gente fala de POO, o jogo muda. A gente começa a pensar em moldes, chamadas classes. E desses moldes saem os objetos. Cada objeto tendo seus dados e comportamentos. É como se a gente organizasse tudo em pacotes que representassem coisas do mundo real. Mas por que usar isso em vez da lista de passos tradicionais? Aqui eu vou listar os principais motivos de se utilizar a POO ao invés de programação estruturada. O primeiro motivo seria que o código fica bem mais limpo e organizado, juntando dados e funções que têm a ver num mesmo lugar. Geralmente na programação estruturada, caso o código não seja dividido em módulos, em vários arquivos diferentes, a manutenção desse código ficaria muito difícil, porque o código é um pouco desorganizado, tudo acontece passo a passo, e caso você queira chamar uma função que está um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, fica bem complicado, sabe? Usando o POO, o código fica muito mais limpo, organizado, e você consegue ter uma boa noção, uma boa visão geral sobre o que está acontecendo. Outro motivo. Quando o projeto cresce, você consegue mexer em uma parte específica sem quebrar todo o resto. Foi o que eu falei. A manutenção ela fica muito mais fácil. E se você já mexeu em um código de programação estruturada para consertar algum erro, com certeza em algum momento todo o código parou de funcionar e você não sabe aonde era o erro exatamente. Aqui não. Você consegue mexer no erro específico e provavelmente você não vai quebrar o resto, tá? Terceiro motivo, você vai promover a reutilização de código. Isso vai ajudar bastante a evitar erros bobos, e você não vai ter que digitar de novo a mesma função usada anteriormente, ou ter que criar uma muito parecida com uma outra já inventada, por exemplo, né? A gente consegue reutilizar muito o código que a gente escreveu lá atrás, tá? Isso auxilia bastante. E a POO acaba sendo imprescindível para sistemas de maior porte, porque é muito bom, porque eles necessitam de muita flexibilidade e programação orientada a objetos fornece isso. Esse, ao meu ver, são os motivos principais para você usar POO ao invés de programação estruturada. E agora eu gostaria de entrar em dois conceitos extremamente importantes do assunto, que seriam as classes e objetos. O que seria uma classe? Ela é tipo uma planta baixa de um projeto. Ela define quais atributos e métodos aquele objeto vai ter. Os atributos, nesse caso, sendo os dados, e o método sendo as ações que os objetos iriam realizar. E o que seria um objeto? Um objeto seria a instância real dessa planta, como, por exemplo, aqui eu coloquei uma classe, que seria um carro com cor e um modelo, ou seja, o atributo desse carro são as cores e o modelo, e o objeto seria um carro vermelho SUV ou um carro azul sedã. Ambos são gerados da mesma classe. Os dois são carros e os dois possuem como atributo cor e modelo. Agora, para deixar mais simples, eu vou usar exemplos de anime, já que a maioria da comunidade de TI é nerd, né? Bom, eu vou usar primeiramente Jujutsu Kaisen, que é um anime bem popular, né? Acho que a maioria deve conhecer, então fica mais fácil de entender. No universo de Jujutsu temos dois grupos principais, né? Tem os feiticeiros, que são os protagonistas, né? E tem as maldições, que se opõem aos feiticeiros. Imagine uma classe, vou colocar aqui, uma classe chamada Feiticeiro Jujutsu, e ela possui atributos como nível de energia amaldiçoada e um método chamado, não sei, realizar ação de domínio. Ou seja, a classe Jujutsu possui este atributo aqui, que seria o nível que ele possui de energia amaldiçoada, geralmente pode ser quantificado, não sei, por um número, e possui uma ação que seria realizar a expansão de domínio. Vamos supor que todos os feiticeiros Jujutsu realizem uma expansão de domínio, tá? Os objetos dessa classe seriam o Itadori, tá? Por quê?
ele possui o atributo nível de energia amaldiçoada, ele tem energia amaldiçoada, ele tem esse valor nele, e ele tem uma ação que essa ação, esse método no caso, seria usar a expansão de domínio, tá? Assim como o Gojo, que também possui um nível de energia amaldiçoada e usar a expansão de domínio, mas cada um deles possui seu próprio nível de energia e técnicas específicas. A expansão do Gojo é diferente do Itadori, mas todos compartilham a mesma estrutura da classe. Ambos têm nível de energia amaldiçoada e o método realizar a expansão de domínio. Acho que deu para ter um bom entendimento sobre isso, né? Eu vou usar outro anime, só para ficar bem mais claro o exemplo. Outro anime bem popular, eu vou usar One Piece. Em One Piece nós temos as Akuma no Mis, que se dividem em 3 categorias, que consistem nas Zoan, nas Paramecia e nas Logia. A classe Akuma no Mi Zoan, por exemplo, inclui métodos como transformar em forma animal completa, ou seja, a pessoa que comeu aquela fruta vai se transformar num bicho. Por exemplo, um cara comeu a fruta... Vou dar um exemplo, a fruta do cachorro. Ele vai se transformar num cachorro. Ou se transformar em forma híbrida. Vamos supor que todo mundo que tenha comido, ingerido a fruta, alguma fruta Zoan, necessariamente vai ter esses dois comportamentos, né? O objeto que vai ser instanciado, ou seja, criado a partir dessa classe, seria, por exemplo, a fruta do Kaido. Para quem não lembra, o Kaido ele pode virar um dragãozão completo ou ter a forma híbrida. Isso atende aos métodos da classe Akuma no Mi e Zoan, né? Como eu tinha criado anteriormente. Indo para um último exemplo, eu vou usar Hunter x Hunter, que também é um anime bem popular. Em Hunter x Hunter, nós temos 6 tipos de Hatsu. Os tipos, no caso, são aprimorador, emissor, manipulador, transmutador, conjurador e especialista, né? Vou colocar aqui, vou estar aqui. E nesse caso, usando o POO, vamos supor que existe uma classe chamada transmutador. Essa classe seria o molde para todos os usuários de NEM que podem alterar sua propriedade de aura. Um dos atributos dessa classe pode ser propriedade da aura, por exemplo, se a aura vai se comportar como borracha, se vai ser eletricidade, fogo, que é a característica que a aura assume, né? E um método, por exemplo, pode ser alterar a propriedade de aura, por exemplo, alterar as propriedades da aura, ou moldar a aura, liberar seu Hatsu com a propriedade desejada. Vou colocar uma só para ficar bem mais claro. E usando o Hisoka como exemplo, o Hisoka possui as características da classe transmutador e comportamentos definidos por essa classe, mas as suas implementações são específicas. Nem todos os transmutadores eles possuem os mesmos poderes, né? Não possuem a mesma propriedade de aura. Não é todo mundo que tem o poder de Goma, por exemplo, né? O estado específico dele, o atributo propriedade de aura do Hisoka, seria definido como borracha e goma, a Bandigan, né? E textura pegajosa, por exemplo, né? E o comportamento dele, quando o método alterar propriedade de aura, quando ele usar essa ação aqui, ele faz de uma forma que sua aura se torne elástica e pegajosa como borracha ou exibe ilusões, enfim. Isso faz ele ser um objeto instanciado da classe transmutador. Usando um exemplo agora da classe de aprimorador, né? O atributo, no caso, vamos supor, seria relacionado ao fortalecimento de habilidade física. E os métodos, ou seja, as ações, seriam reforçar sua força, aumentar a resistência, ou não sei, curar sua fadiga. Eu vou usar o Gon como exemplo, vai ficar bem mais tranquilo, tá? O Gon, ele é um aprimorador, e ele usa seu Hatsu para aumentar drasticamente sua força, velocidade e sua resistência, né? E como já visto em sua técnica Jajangken, ele concentra NEM em seus punhos para ataques poderosos, né? Ou seja, nem todo mundo da classe de aprimorador vai fazer o que o Gon faz. Ele é um objeto instanciado de uma classe, só que ele é único. Ele possui implementações específicas. E isso caracteriza uma classe e um objeto. Beleza? Bom, no mais é isso. Caso tenha gostado, comente. Caso tenha alguma dúvida, pode comentar. Eu vou fazer mais 2 vídeos falando sobre os pilares de POO e outros conceitos um pouco mais aprofundados, tá? É isso. Muito obrigado.